está de volta! Mais uma vez aqui embalando um combo de episódios do Summer Game Fest. Estamos com o nosso digníssimo, maravilhoso e já fixo aqui, o plantão. Vou sentir saudade quando não tiver mais isso, hein, Cardoso? Pô, eu vou ficar muito triste, eu tô amando esse momento. Cara, eu estou com o microfone de mão aqui gravando, eu tô me sentindo muito um repórter gravando isso. Maravilhoso, estamos aqui mais uma vez então pra falar de Summer Game Fest. Hoje não teve grandes eventos, né? Rolou o Tribeca hoje mais cedo, que mostrou algumas coisas até interessantes, eu vi alguns joguinhos legais. Rolou o Day of the Devs também, não rolou? Day of the Devs foi ontem. Foi ontem? Não sei se hoje teve mais, não consegui acompanhar tanto hoje. Vi um pouquinho da Tribeca e tal. E ontem também teve Devolver, né? Devolver foi muito legal. A gente vai comentar no programa dedicado, né, a nossas impressões gerais, impressões de tudo, né? Exatamente, eu tô acompanhando, eu sei que o Marcelo está acompanhando direto também, com ele também tá fazendo thread lá e tal. A Márcia eu não sei, eu vi que a Márcia andando de bicicleta. A Márcia odeia videogame, a verdade é essa. É verdade. Ela gosta da gente, né? Mas ela não gosta de videogame. Exatamente. Mas, Cardoso, o que rolou hoje e que não rola para todos, que não rola para nossa audiência, que não rola para mim, é o Play Days, né, cara? O momento em que a imprensa, que os influenciadores, os presentes aí em Los Angeles experimentam jogos, né? E isso você viveu hoje aí intensamente, né? Exatamente. Cara, pra quem não sabe, o Play Days, ele é um evento fechado, específico para a imprensa e alguns criadores, em que a gente tem acesso a alguns jogos que foram anunciados no Summer Game Fest ou nos eventos que estão dentro do pool do Summer Game Fest. Vou dar um exemplo de algumas empresas que estavam por lá, estavam com jogos pra gente testar. Bandai Namco estava com jogos pra gente testar ou ver. Galera da Sega estava por lá com o Sonic. CD Projekt Red estava lá com o Cyberpunk 2077, né? O Phantom Liberty. A Quantic Dream, que agora também é publicadora, estava lá publicando alguns jogos. A Day of the Devs estava lá com alguns jogos. E é isso, cara. É um evento muito pequenininho, num lugar super pequenininho, reservado, assim. É muito diferente da E3, que é no Convention Center, que é um negócio enorme e tal, não sei o quê. Tipo, é super pequenininho, super reservado. Eu achei muito eficaz o evento, porque ele é realmente feito pra você sentar e testar os jogos com tempo, com calma, que eles precisam. São demos longas. E tem uma oportunidade que é muito legal, que é você sentar junto com o desenvolvedor. Nem todos os testes têm um desenvolvedor do lado, mas, por exemplo, o Naruto vs Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, que era um jogo que eu não tava dando nada e que não era nem pra eu testar, eu simplesmente apareci lá e falei, posso testar esse jogo aqui? Eu joguei, eu batalhei junto com o desenvolvedor e foi muito divertido. Eu vou contar isso mais pra frente. Que foda. Então, assim, ele te dá a oportunidade de você se conectar com a pessoa que faz aquele jogo, sabe? Então, é uma linha quase reta entre criadores e jornalistas e os desenvolvedores do jogo também. O evento vai acontecer em 2 dias. Hoje foi o primeiro dia, no dia 9/6, e amanhã, dia 10/6, vai ser o segundo dia, que vai ter mais testes de jogos. Eu vou testar outras coisas também. Muito legal, cara, muito bom. Esse contato que você tem com os desenvolvedores, com os PRs ali, com a galera que tá trabalhando no jogo de alguma maneira, é uma das coisas mais interessantes que rola nesse tipo de evento assim. Quando é um evento de grandes proporções, né, como o caso do Summer Game Fest, você acaba tendo um contato privilegiado mesmo, né, por vezes com pessoas como o próprio Dev, né, então acho que você acaba podendo trocar uma ideia, assim. Aqui no Brasil, na BGS, acontece isso muito na Avenida dos Indies, né, você tem os desenvolvedores ali, então você tem aquela oportunidade de trocar uma ideia ali e tal, só que, pô, no caso do Summer Game Fest, assim como acontecia na E3, você conversa com caras com jogos que nem sempre estão prontos ainda, né, cara, às vezes é uma parada que tá rolando ainda e você tem essa oportunidade de trocar uma ideia com os caras. Mas, Cardoso, beleza, explicado o Play Days, né, esse evento que faz parte do Summer Game Fest, né, eu sei que você testou Disney Illusion, você testou Sonic, eu tô muito emocionado, e o Cyberpunk, mas o que mais você viu por lá, cara, além desses jogos? Cara, então, uma coisa que é muito importante falar pra nossa audiência, algumas coisas eu vou poder falar que eu testei, eu vou poder falar que eu tive acesso, mas não necessariamente eu vou poder dar minhas impressões sobre aquela coisa. Então, vamos passar um pouco mais rápido pelas coisas que eu só tive acesso e que eu não posso falar muito, e depois a gente se estende um pouco nas coisas que eu tive acesso e que eu posso falar, pode ser? Tranquilo. Então, a primeira coisa que eu tive acesso foi o Armored Core. Eu assisti uma apresentação sobre o Armored Core. Eles prepararam um ambiente pra gente lá testar, um ambiente meio cyberpunk, meio mecha, meio computadores antigos e fumaça e tal, não sei o que. Foi tipo assim, eu me senti que eu tava entrando numa parada muito maneira, assim, sabe? Eles de fato prepararam uma experiência bem maneira lá pra gente poder assistir um pouco sobre o jogo. Legal. Um outro jogo que eu testei por mais de 1 hora e que eu sou muito fã é que eu testei o Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Eu tô muito animado pra poder falar sobre ele, mas por enquanto eu também não posso falar. Um outro jogo que eu testei lá e também não posso falar minhas impressões sobre o jogo, mas posso dizer que a experiência de ter testado
temporada foi divertida foi o Naruto vs Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, que foi muito interessante, que eu não estava programado pra jogar esse jogo, até porque eu não entendo nada de Naruto, né? Eu não sou fã do anime, eu não sou consumidor desse tipo de mídia. Mas foi muito interessante que eu falei pro Prandas e falei, Prandas, Prandoni é o PR aí da Bandai, que é uma pessoa maravilhosa, perfeita. Um beijo pro Prandas. Um beijo pra ele. Eu falei, cara, o Dave, né, que é o cara que trabalha comigo, não vai poder testar mais o Naruto. Aí ele, tu não quer testar, não? Aí eu, tá bom, posso testar, vamos lá. E aí, cara, eu tive um momento que foi muito maravilhoso, que eu pude jogar o Naruto com o desenvolvedor do jogo. Uhum. E foi muito divertido, que ele falou, cara, você joga muito bem, eu ganhei do cara, tipo assim, foi muito legal. Foi um momento, tipo assim, a gente tava de fato se divertindo jogando, sabe? Uhum. E, pô, fazer isso de um lado de um dev é uma parada que é uma experiência muito única, né? Muito legal. Muito foda. Mas enfim, eu não posso falar sobre o jogo, mas posso falar um pouco sobre essa experiência. Uma outra coisa que eu testei também, que eu ainda não posso falar muito, é um jogo chamado Another Crab, que foi um jogo que explodiu aí na internet, porque ele era um Dark Souls com um caranguejo, e aí você passa no fundo do mar, tá ligado? Nossa, agora que você fez esse comentário, eu lembrei dele. Eu lembro que quando ele apareceu, se eu não me engano, foi no Nintendo Direct, e eu acho que a gente comentou pra caramba sobre ele e tal. Eu não tinha associado, na hora que você falou o nome, eu não tinha associado. Aí você falou isso, eu tava procurando uma imagem dele aqui agora e eu me lembrei completamente do jogo. Não, mano, foi muito engraçado e foi legal porque, assim, é um time super pequeno, um time de 10 desenvolvedores, e 2 estavam lá jogando comigo. Então, tipo, eles me davam as dicas, falavam o que dava pra fazer, falavam o que não dava pra fazer e tal. E uma coisa que eu posso falar que é legal é que o jogo vai vir em português do Brasil. Que maneiro. Eu achei isso muito da hora, assim, porque esses desenvolvedores eles já tinham feito um jogo, e o que eles me falaram durante a minha gameplay é que, assim, cara, a gente fez um jogo e ele não era traduzido em português do Brasil, e aí muitas pessoas, muitos brasileiros vieram falar nas nossas redes sociais, porra, bota o jogo em PTBR, bota o jogo em PTBR, bota o jogo em PTBR. Eles foram lá e fizeram nesse segundo jogo, e inclusive nessa demo eles me mostraram já parte da tradução. Achei isso muito legal, porque assim, eu não esperava que eles fossem fazer isso lá. Eu falei, tem outras línguas e tal, eu já tinha falado pra ele que eu era brasileiro, né? E eles falam, cara, a gente já tem outras línguas aqui, a gente tem até em português do Brasil essa demo. E aí eles colocaram, eu achei isso, pô, incrível. Lógico, era um trabalho em construção, então, tipo, tinha muita coisa que não tava traduzida ainda e tal, mas assim, de toda forma eu gostei do carinho, assim, pô, é um time de 10 pessoas, sabe? Colocando o jogo em PTBR, eu achei isso muito legal. Muito maneiro, cara. Mas agora, falando especificamente sobre o que eu posso de fato falar sobre o jogo, o que eu achei. Eu joguei 2 jogos que eu posso falar. Um deles foi o Disney Illusion Island, que é um jogo exclusivo pra Nintendo Switch, né? É um jogo da Disney, né? Com os personagens da Disney, Mickey, Pateta, enfim, Pato Donald, todo mundo. Ele é um jogo bem side-scrolling, assim, de plataforma. Assim, o que eu senti? Eu joguei ele em co-op, eu joguei com 4 pessoas, que ele é feito pra você jogar com 4 pessoas também. Só pra dar um contexto, eu acho que tem uma galera que ouviu que já deve ter visto esse jogo. A gente já comentou sobre ele em outros programas. Ele é aquele que lembra o Rayman Legends, olhando pelos trailers, né? Não sei, com a gameplay você vai falar um pouquinho mais. A galera lembra do jogo, assim, mas dá um Google aí que vocês vai refrescar a memória, mas isso aí... ele é um jogo que ele é feito com um design novo do Mickey, dos personagens, né? Que é um design um pouco mais simples e tal. Eu achei até interessante, assim. Não sei se a Disney tá fazendo isso de novo pra não liberar os direitos do Mickey, mas enfim. Só que o que eu senti desse jogo? Cara, ele vai ser um jogo que vai ser muito legal pra criança, mas não sei se pra gente ele é tão interessante assim, porque ele não tem uma batalha, não tem muitas coisas especiais, apesar de ser um jogo do Mickey, e ele não faz, tipo, nada de muito diferente, sabe? Eu achei que ele é só um joguinho de plataforma muito simples, inclusive. Uma coisa que eu achei bonitinha, que é legal, é que pra você se curar, você precisa pedir um abraço pros seus amigos. Daí, tipo assim, a gente tava jogando todo mundo junto ali, éramos 4 pessoas, e aí a gente ficava um pro outro assim, me dá um abraço, e aí o personagem fica, tipo assim, com os braços abertos esperando um abraço, que assim ele se cura, entendeu? Caraca. É bonitinho, assim, mas é engraçado, porque, tipo, não tem como você não ficar pedindo um abraço pros outros, tá ligado? É muito engraçado isso. Essa foi a parte divertida, assim, mas eu, novamente, assim, eu acho que vai ser um jogo que vai ser muito interessante pra criança. Talvez, tipo, um jogo pra você jogar com seu sobrinho, jogar com seu filho e tal, acho que vai ser divertido. E deixa eu te perguntar, tipo assim, ele realmente lembra, eu não sei se você teve experiência com Rayman Legends, mas ele visualmente, assim, talvez até pelas dimensões dos personagens e pelos mapas, assim, deu pra perceber que ele lembra um pouco. Você teve alguma experiência com Rayman Legends, assim, pra traçar um paralelo ou não? Cara, eu joguei muito pouco, assim, mas, tipo, ele lembra um pouquinho, assim, mas, tipo, muito... Se você quiser muito ver isso, sabe? Eu tenho uma curiosidade muito grande, que ele claramente é um jogo cooperativo, né? Tipo, todos os trailers do jogo mostram isso, inclusive você só tá confirmando isso, né? Imagino que o stand que você jogou era um daqueles stands com 4 controles, né? Pra poder jogar todo mundo junto, sofazinho. Exatamente, era um sofazão e 4 controles. Imaginei que fosse isso. A gameplay com os amigos, ela é uma coisa
coisa necessária, tipo assim, as fases são pensadas pra ser jogadas pra 4 pessoas. Porque, por exemplo, o Rayman, os personagens são pequenos e tal, você vê que a distância do teto pro chão é maior exatamente porque vão ter momentos em que vão ter 4 personagens pulando ali e vai ter um cipó, vai ter um negócio, porque, sabe, você vai precisar daquele espaço. Eu tive a impressão nos trailers de que ele tem um pouco essa vibe, sabe? Mas isso é realmente importante ou, tipo, os 4 personagens estão ali só pra poder ter 4 personagens mesmo, sabe qual é? Ou, sei lá, as habilidades se complementam. Como é que é, assim, a gameplay? Cara, os 4 personagens estão ali só porque é legal jogar co-op com as pessoas que estão do seu lado no sofá. Tanto que eu nem sei se ele tem multiplayer online. E ainda tem uma coisa que, tipo assim, eu tava jogando com Player One, primeiro jogador. Independente de quando as pessoas chegavam no fim da fase ou no fim do mapa, o mapa só andava se eu fosse. Então, tipo assim, se tava todo mundo lá na frente, o mapa não andava. Se eu chegava, ele andava. Se eu fosse na frente, o mapa andava. Independente das pessoas chegarem lá ou não, entendeu? É igual o Mario. Então, ele depende que o primeiro player chegue no fim do mapa pra ele poder liberar a próxima tela, entendeu? E eu achei isso meio sabe? Eu acho que é meio comum, na verdade, assim, mas só uma coisa que você falou que não sabia se ele teria multiplayer, no site da Nintendo indica que ele vai ter. Multiplayer online? Online, aqui indica. Entendi. Uma coisa que não indica aqui no site, e aí eu vou até te perguntar se, já que você testou, aqui não diz que ele vai estar em português. Lá ele tava em português? Não, todos os jogos aqui estão em inglês. Não tem nenhum jogo em português. O Another Scrab, o cara só colocou em português, que eu falei, vai ter outras línguas e tal, e aí ele falou, colocou, entendeu? Entendi, faz sentido. Tem um jogo que vai ter português aí, mas eu não posso falar qual que é. Se você tá falando do Sonic, porque isso a gente já sabe. Não. Só porque o Sonic já chegou a informação de que ele vai estar localizado. Legal. Mas você gostou do jogo, do Disney Illusion? Assim, não é um jogo, né? É uma demonstração, mas te interessou, assim, a ponto de, quando sair eu vou jogar, assim, ou não é a tua vibe? Cara, se eu tivesse pessoas pra jogar junto comigo no sofá, talvez eu me interessaria. Mas jogando sozinho, eu acho que eu não ia me interessar por esse jogo. Entendi. Eu confesso que eu tô bem curioso pra ele. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu adorei o visual, adorei a direção de arte dele, assim, pelos trailers. Eu gosto desse novo visual dos personagens da turma do Mickey. Como você falou, eles são mais simples, mas eu acho tão bonito. Acho tão bonitinho, tão carismático, sabe? Mas tá bom, esse foi o Disney Illusion Island. O nome é bem nostálgico, né? Porque lembra o Castle of Illusion, né? Lembra o Castle of Illusion, né? Pois é. Beleza, o outro jogo que você jogou é um que nem me interessa muito, assim, né? Que é simplesmente o Sonic Superstars. Tô muito curioso, cara. O que você achou do jogo, cara? Conta aí pra gente. Cara, eu pude jogar muito pouquinho dele, porque BR é foda, né, Dan? Outra pessoa tava marcada, aí eu fui de galera junto, porque eu queria, tipo assim, vai que o cara consegue me passar o controle, entendeu? Aí eu falei pra pessoa, não, vou só sentar ali do lado dele, Aí eu sentei do lado da pessoa, aí deu 5 minutos, deixa eu testar um pouquinho, não. Cara, eu acho que foi uma decisão acertada, assim, da SEGA fazer um Sonic desse estilo, né? Porque eu acho que você vai poder dar mais informações disso, porque eu não pude apurar. Mas parece que são as fases clássicas, não é? As melhores fases, ou uma seleção das fases clássicas, certo? Cara, confesso que não sei. Tá. Confesso que não sei. E, cara, de uma versão 3D dessas fases. Então, tipo assim, ele continua funcionando como um jogo 2D, mas as fases, os assets, os inimigos, os bonequinhos, são tudo em 3D. E, cara, achei bem bonito, cara. É porque, assim, é difícil quando o Sonic foi pro 3D e tudo deu errado, né? Mas dessa vez parece que eles estão fazendo 3D do jeito certo. É assim, eu acho que ele começou muito bem em 3D, porque o Sonic Adventure é um jogo bem legal, as pessoas gostam bastante, mas aí depois começou a deslizar bastante, né, assim, e demorou pra acertar. Eu acho que o Frontiers o Sonic acerta, mas eu me lembro quando saiu o Sonic Generations, que é um jogo que eu gosto bastante, e o Sonic Generations, ele tem, não sei se você já jogou, mas o Sonic Generations, ele é um jogo da época do PS3, em que era um encontro de gerações, literalmente. Você jogava algumas fases com o Sonic moderno, que é aquele Sonic mais esguio, né? Que é o Sonic do Frontiers. E algumas fases você jogava com o Sonic com o visual clássico, que é o Sonic barrigudinho, né? O Sonic do Mega Drive, né? E eu me lembro que na época, eu tava muito frustrado com os jogos 3D do Sonic. Quando saiu o Generations, eu pensei assim, caramba, fases em 2D do Sonic, né? Mas com o gráfico 3D, o visual modernizado. E eu adorei as fases. E eu fiquei pensando o quanto eu queria um jogo, na
época, né? Eu fiquei pensando o quanto eu queria um jogo do Sonic que fosse todo aquilo, sabe? Tipo, que não fosse só uma parte do jogo, que fosse ele todo daquele jeito. E a impressão que eu tenho vendo o que eu vi até o momento do Superstars é que ele é exatamente isso, né? Ele é o Sonic clássico, tradicional, só que com um visual refeito, né? Você chegou a jogar as fases? O que você teve acesso, assim, do jogo? Cara, eu consegui jogar uma fase inteira do jogo e consegui matar um chefe. E aí eu trago uma errata aqui. O jogo, na verdade, é uma zona totalmente nova. Então não é uma coletânea de fases clássicas, não. É de fato um mundo novo chamado North Star Islands, que é um lugar místico que oferece ambientes nunca antes vistos e com uma história misteriosa esperando para se desdobrar. E é interessante que tem vários personagens, né, cara? Você pode jogar com Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose. E aí ele vai ter multiplayer cooperativo até pra 4 jogadores local. Isso aí é bem interessante. Isso é completamente novo. Pensando num jogo de plataforma, né? Um jogo side-scrolling do Sonic, assim. É realmente uma novidade bem interessante. Eles estão vendendo o jogo como uma grande revolução dos jogos 2D do Sonic, né? Esse é o papo que tá circulando por aí? É um pouco isso, assim, que ele vai ser, tipo assim, é o 2D.2, tá ligado? De que é, tipo, que vai ser o mesmo clima dos jogos 2D do Sonic, e eu senti isso jogando. Ele tem aquela pegada da velocidade, ele tem as fases parecidas, ele tem tudo que o Sonic 2D tem, só que com visual 3D. E eu achei bem bonito. Legal, cara. Eu tenho 2 perguntas pra te fazer sobre o jogo. A primeira é a trilha sonora. Não sei se você é familiarizado com as trilhas clássicas, eu sei que você não é muito fã de Sonic, mas a pergunta é, a trilha sonora é legal? É boa? O que você achou da trilha? Então, essa é uma coisa muito triste. Eu não pude ouvir som, porque eu tava sem fone, e lá tudo tem que ser com fone, e aí o fone tava com outra pessoa. Sabe aquele esquema, tipo assim, eu só peguei no controle pra testar rapidinho? Entendi. Nossa, tô muito triste. Queria tanto saber da música. E aí música. acabei não ouvindo, infelizmente. Tudo bem, faz parte. Eu ia fazer outra pergunta agora, mas fiquei até desnorteado. Mas uma curiosidade é que o designer, né, clássico do Sony, o Naoto Oshima, ele tá de volta, né? E ele tá envolvido no trabalho. Parece que ele tá trabalhando em um novo personagem, né? Eu acho que vai ser um vilão do jogo. Tô bem curioso, cara. Agora uma pergunta importante. Você achou interessante? Te convenceu, assim? Parece que a promessa é positiva? Cara, eu fiquei com mais vontade de jogar ele do que jogar o Sonic Frontiers. Então acho que sim. Você não curte muito os jogos 2D do Sonic, né? Não é muito a tua, né? Não, os 2D eu gosto. Eu não gosto do 3D. Ah, entendi. A minha curiosidade é muito grande, né? Porque o jogo tá muito bonito, aparentemente, assim. Você jogou ele em que plataforma? Não sei. Eles não me falaram qual que era a plataforma, mas o controle era de Xbox. Ah, entendi. Talvez tenha sido no PC, Pode né? ser uma build do PC, pode ser um monte de coisa, assim, não dava pra eu saber. Então, você curtiu o Sonic, eu tô muito empolgado pra poder jogar. Ele é logo ali, né? O Sonic Superstars, ele chega primavera de 2023. Então, daqui a pouco. Tá muito longe, não. Ah, uma última pergunta. Você jogou sozinho, né? Não foi cooperativo? Não foi cooperativo, joguei sozinho. E com o Sonic? Com o Sonic. Beleza. Tá bom. Cara, tem mais alguma coisa que você quer comentar? Cara, tem, cara. Porra, será que dá tempo de eu contar uma história engraçada pra terminar o programa? Ou será que os abusetam matar a gente? Conta aí, Cardoso. Conta aí a história. Cara, uma coisa engraçada é que eu tava simplesmente indo de um teste pro outro e eu vejo quem por perto de mim. Quem? Geoff Keighley. Caralho. Simplesmente o Luciano Huck dos games. É isso. E aí, tirou fotinho com ele, né? A gente já postou lá nas redes, galera. A foto vocês já viram, Mas a pergunta que não quer calar é que rolou uma promessa no nosso programa de expectativas, né, cara? De que você ia mostrar uma foto do Luciano Huck, ia falar pra ele que aquilo é conhecido como Luciano Huck. Isso aconteceu? Pô, aí vocês vão ter que ouvir o nosso programa cheio pra saber. Caralho. 100% bastidores, mas... Quem acompanha o Up vai ficar sabendo e eu tô muito ansioso pra saber essa história em detalhes. Uma coisa você pode dizer, ele é um cara gente boa? Tipo, foi simpático contigo? Cara, eu posso falar só uma parte? Na hora que eu falei assim, qual é? Tipo assim, eu não falei qual era, logicamente eu falei... qual é, Geoff? Falou, WhatsApp. Eu falei assim, Geoff, can we take a selfie? E eu já tinha falado pra ele que eu sou brasileiro e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, sure, I love a Brazilian selfie. Tipo assim, qual que é a diferença, tá ligado? De uma selfie norte-americana e uma selfie brasileira, mas enfim. Eu achei simpático. Eu tô muito intrigado agora pra entender a magia por trás da selfie brasileira. Mas tudo bem. Exato, eu acho que tem mais emoção. Cara, muito bom ouvir sobre ambos os jogos que você comentou com mais profundidade aqui, que é o Sonic Superstars e o Disney Illusion Island, que são 2 jogos que estavam no meu radar. Quer dizer, o Disney já tava no meu radar e o Sonic entrou no meu radar a partir do momento que ele apareceu na transmissão. Tô ansioso pra gente saber mais sobre esses jogos e sobre outras coisas também.
amanhã você testa mais jogos, né? No caso, quando esse episódio sair aqui, você já vai estar testando, provavelmente, mais coisas e por dentro de mais novidades. Acho que a gente fica por aqui, né, Cardoso? Exatamente, cara, tô muito animado. Amanhã eu vou testar Mortal Kombat, já posso falar qual que eu vou testar. E o Mortal Kombat eu vou poder falar todas as minhas impressões sobre o jogo, então eu tô muito hypado. E Dan, eu preciso falar uma outra coisa engraçada. Eu instaurei o caos no Summer Game Fest porque eu comecei a espalhar entre os gringos o Do You Have Any Brindes? Eu chegava na frente... Como é que... Eu chegava no stand e falava, hello, good morning, do you have any brindes? Aí o cara ficava, what is brindes? Aí eu falava, pô, it's like a souvenir. In Brazil we say brindes. Aí eu comecei, eu ia em todos os lugares e falava, do you have any brindes? Caralho, mas a pergunta que não quer calar, tinha brindes? Moleque, eu trouxe uma bolsa gigante da Summer Game Fest que tá pesada de tanto brinde, mano. Porra, maravilhoso, muito bom, tô ansioso pra ver. E amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais, hein? Bom demais, mano, muito maneiro. Cara, amanhã a gente tá de volta com mais o Plantão, né? E agora a gente já tem o spoiler aí, provavelmente vai ser bastante sobre Mortal Kombat, que o Cardoso vai experimentar lá em primeira mão, primeiríssima mão, e a gente vai trazer aqui pra vocês, ouvintes. Então, fiquem ligados, porque até o fim do Summer Game Fest vai ter muito episódio, vai ter muita coisa. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, porque a gente tá postando fotos, a gente tá postando as paradas. O Cardoso tá fazendo story, o Cardoso Influencer chegou. Tu viu, Dan? Acabou essa porra de low profile, entendeu? Eu tô fazendo stories, viado. Tu não pode nem falar que não, hein? Pô, tô orgulhoso de você, cara. Tô orgulhoso de você. Que bom, cara. Pô, eu fico muito feliz. Bom demais, cara. Bom demais. E o importante, né, que a galera que tá aqui ouvindo a gente, que acompanha a gente, eu tenho certeza que a galera tá curtindo, porque tem muita coisa sendo mostrada, muita coisa legal ali, que dá aquele sentimento de puta, queria tá lá, sabe? Então, muito maneiro, cara. Mano. Muito legal. Então vamos nessa, cara? Vamos nessa, galera. Um grande abraço pra vocês. Até amanhã. E amanhã tem mais o Plantão. Então vamos nessa. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.